O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast Meio Campo. E fazer live é isso, né? A gente entrou aí com o quarto gol da Espanha, né? Do Sergio Camello, na prorrogação, né? Na final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos. Um jogo bastante movimentado. Vamos falar do torneio masculino, do torneio feminino, porque não se fala de outra coisa. Eu adoro as Olimpíadas. Faço aqui o convite também. Daqui a pouco sai um texto meu no Intercept sobre as questões geopolíticas que surgiram nessa edição dos Jogos. E estou aqui, né, com meus companheiros de longa data, Bruno Bonsante e Felipe Lobo. Um olho no padre e outro na missa, né? É isso? Exatamente. Qual que é a sua situação geopolítica favorita que emanou da Olimpíada? Não precisa entregar o texto inteiro, só dá um Cara, destaque, eu acho assim, positivamente eu curti muito a medalha de bronze, né, para Cindy Ngamba, a primeira refugiada, né, a subir no pódio. Ela que perdeu ontem, né, a semifinal para a panamenha Atenia Bailon. Mas como no boxe não tem disputa de terceiro, já garantiu a medalha. Então foi uma história bacana, assim, até porque ela é refugiada no Reino Unido, né? E estamos com essa questão latente também lá na Grã-Bretanha. Então acho que tem um peso muito grande a conquista, né, dessa pugilista de origem camaronesa. Felipe Lobo, como estamos? Salve, salve, Matias, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Espírito olímpico aqui, né? A gente até batia um papo aqui antes do programa que tá difícil acompanhar outra coisa que não seja Olimpíada. A gente fica muito imerso nesse mundo olímpico, né? Então o futebol que eu mais acompanho nessa época, eu acabo deixando de lado um pouco o futebol nosso, o tradicional do dia a dia. Acabo acompanhando só o futebol olímpico e muito mais as outras modalidades que são muito mais legais que o futebol na Olimpíada, né? A gente ama o futebol, mas o futebol na Olimpíada é legal, mas os outros são muito mais legais, né? Até porque a gente se diverte. Hoje teve Isaquias Queiroz mandando benzaço, monstro, foi buscar, meteu uma medalha de prata, passou em quinto, faltando 250 metros, a prova de 1.000 metros, e arrancou, e foi no braço, né? Ali numa remada absurda. O Isaquias é uma lenda já do esporte brasileiro. Muito legal. Com o Galvão Bueno na arquibancada, narrando na arquibancada. Louco, né? Eu acho não na Globo, né? Fantástico. Mas no Twitter dele, se você for lá ver, ele narrou na arquibancada. O Galvão pós-Globo tá, tipo... tá curtindo a vida doidado, né? Tá curtindo a vida. Acho que se a gente fizer um lobby direitinho, a gente consegue trazer ele pra um programa aqui, viu? Oferecer seria um demais. vinho. Seria demais. E muito legais. Assim, tem muita coisa legal, né? A gente viu hoje também a ginástica rítmica brasileira mandando bem, a equipe brasileira tendo que superar uma lesão séria que teve no aquecimento ali. A menina teve que competir porque as regras não permitem trocar, né, uma das integrantes. Então, que é um absurdo, não é? Tipo, eu não conheço absurdo. Esporte. Eu não sei se tem algum motivo, talvez. Inclusive tem reserva, né? Mas parece, existe uma reserva. Então pra que a reserva vai? Pra quem? Pra dar apoio moral? Qual que é a situação que ela... Pra levar o isotônico? Que entra a reserva se ela não entra quando a menina se machuca. Pois é, pelo que eu vi, a reserva só pode entrar antes da primeira apresentação. Então depois não pode mais. Aí não faz sentido. sentido Se a menina se machucar, tipo, andando... Já era. Aí a reserva entra. Se se machucar competindo, enfim. não. Uma loucura, mas muito bom. E parece que teve outro time, Matias. Eu não sei se você viu. Teve um time que não jogou futebol hoje de novo. Não sei se você viu. Pois é, né? Foi um pouco triste. Eu fiquei triste com isso. O futebol perde, né? Não tem futebol, assim, só... Porque você sabe que só tem um país no mundo que joga futebol, né?
Não, enfim, um país que passou anos, né, sendo rotulado. O país ficou o segundo tempo inteiro defendendo aqui, contra a França. Enfim, é um país que, como diria minha avó, o fracasso subiu a cabeça, né? Isso é muito boa. Mas, enfim, coitadinha, né, da Putejas, né? Pô, pênalti ali, finalzinho, podendo empatar. A sorte não sorriu para as espanholas. Mais uma das rivalidades olímpicas aí, né, que a gente teve. Teve toda a questão na primeira semana, né, com o Japão. Estados Unidos, né, que sempre é uma pedra no sapato, enfim. Vai ser, né, adversário amanhã da seleção brasileira feminina de futebol, mas teve também, né, esses confrontos com a Espanha no taekwondo, né, até fizeram as montagens, né, que o brasileiro está se especializando em chutar a cabeça de espanhol, né, fazendo alusão à Marta também. Taekwondo é difícil de entender, viu, gente? Parece futsal, sabe? Futsal, quando o pessoal comemora todo lateral, assim. Isso. O taekwondo é isso. O pessoal comemora qualquer chute, porque é no grito, né? Tenta levar no grito. Não, e os chutes que entram e que não entram são muito parecidos. Os que dão pontos e os que não dão, né? É muito difícil de acompanhar o negócio. Você não tem que entender, você tem que sentir. O brasileiro ganhando medalha, tá ganhando 4-0, o comentarista falou, mas é um placar perigoso, né, porque chute na cabeça dá 5 pontos, eu falei, nossa. Caramba. Não, e ainda tivemos, no outro esporte, esse é um esporte que a gente acompanha mais, acho que nós três aqui acompanhamos um pouco mais, a Sérvia vendeu caríssimo para os Estados Unidos no basquete masculino. Vendeu caríssimo. A Sérvia fez o LeBron e seus amigos, né? E o Curry, que foi o grande jogador do jogo, e até o Durant, que como o Bonsa falou, a gente estava comentando ali, o Durant estava meio perdido no jogo, não estava ajudando muita coisa, mas aí no último quarto, acho que caiu a ficha que assim, rapaziada, se a gente não jogar a bola, não vai dar. Alguém... Colocaram o neto americano lá no celular de alguém falando pão, bread! E aí... Vocês vão perder a Sérvia, eu não jogo mais. Na real, o que eu vi foi um vídeo do Carmelo Anthony lá, tipo, nas linhas lá, tipo, organizando toda a jogada de uma cesta do Durão, uma das últimas, né? O Carmelo que é o maior campeão olímpico do basquete masculino, né? Porque ele participou de 3 conquistas, né, da seleção estadunidense. Ele que também estava, né, no time que perdeu, né, em 2004, né, ficou com a medalha de bronze. Dizem até que ele jogou a medalha de bronze num lago lá perto de Baltimore, que é a cidade onde ele cresceu, mas teve esse episódio aí, né. Estamos mais uma vez, né, desfalcados dos 2 Leandros, né, o Yamin e o Stein, justamente porque eles estão trabalhando mais próximos, né, da cobertura dos Jogos Olímpicos. Eles voltarão mais para frente aqui ao nosso convívio no meio-campo, né, para formar essa linha de 5. Estamos aqui nós 3 mais esta edição aqui para falar além, né, dos Jogos Olímpicos como um todo, mas principalmente do torneio de futebol. Tivemos ontem, né, a confirmação da medalha de bronze para Marrocos, né, que eu acho que é um dos trabalhos mais interessantes das seleções de base que a gente tem observado, né, e que também, né, acaba se aproveitando também desse celeiro de craques, né, que é o campeonato francês, né, tem essa integração. Marrocos, assim como a França, também estava jogando em casa, né, tem um apoio da torcida, e ontem não tomou conhecimento do Egito no duelo norte-africano pela medalha de bronze, uma goleada inapelável por 6-0. Eu confesso que eu não lembro um placar tão dilatado assim, valendo medalha. Normalmente disputa de terceiro lugar tem bastante gols, mas dos dois lados, né? E dessa vez foi um massacre mesmo. O Marrocos consegue uma vitória
muito significativo, muito importante para o país, né? Para a gente pensar, Marrocos não tem uma profusão de medalhas, né? E foi uma medalha muito justa. Marrocos fez um ótimo torneio, também vendeu bem caro, né? Para a Espanha, não foi uma vitória simples que a Espanha conseguiu na semifinal. Então, um trabalho interessante. Se a gente pensar ainda no contexto do futebol marroquino como um todo, né? Nos clubes, os clubes marroquinos têm sido fortes, né? No futebol africano. Os times marroquinos brigam por título na Liga dos Campeões da África. É uma constante ali. Aliás, os times do norte africano são muito fortes, né? Têm sido muito fortes nesses últimos anos. E os marroquinos estão entre os que brigam constantemente. E aí teve a campanha no Catar, uma campanha excelente também de Marrocos, fez uma grande apresentação, mostrou muita coisa. E agora, de novo, nas Olimpíadas, um torneio que é considerado de base, né? Vai muito bem. Acho que a perspectiva para Marrocos é muito boa. É uma seleção que mostra que tem talentos ali interessantes e, como vocês falaram, já é um fruto. Marrocos já tem um pouco do fruto. Eu não sei se dá para chamar assim, Matias, você que é um historiador, que é um fruto meio pós-colonial, né? Porque agora os europeus estão formando jogadores para jogar nas seleções de outros lugares, justamente porque houve um movimento de migração das colônias e dos países não diretamente colônias, mas economicamente vinculados, né? E Marrocos, até pela proximidade geográfica, tem muitas pessoas morando na Espanha, né? Em diversas cidades da Espanha. Espanha e França, né? Tiveram períodos de dominação no Marrocos, mas curiosamente a maior colônia marroquina na Europa é nos Países Baixos, né? Inclusive tem essa relação. Eles também acabam, os clubes neerlandeses acabam formando muitos talentos para a seleção marroquina também. É verdade. Muitos jogadores marroquinos são holandeses de nascimento. O Hakimi espanhol de nascimento, né? Você tem exemplos de tudo isso, né, nessa seleção, porque acho que os nomes mais jovens, assim, que mais me chamam a atenção são o El Khanous, que eu não vou falar o primeiro nome dele, o Ben Seguir e o Abdé, né? E cada um deles foi criado no futebol de um desses países, né? O Abdé é da Espanha, o Ben Seguir no futebol francês, e o El Khanous não é na Holanda, mas é na Bélgica, né? Que é, tipo, bem perto. Então, tipo, acho que dessa seleção marroquina dos jovens, são os jogadores que, dois deles, o Ben Seguir e o El Khanous, já estão na seleção principal, tendo algum tempinho, né? O Abdé ainda não chegou lá. O Abdé que é base do Barcelona, né? E Marrocos também levou o Hakimi para a Olimpíada, né? E quando uma seleção relevante consegue levar um dos seus principais jogadores acima de 23, né? Isso é uma vantagem bem interessante também, né? Por exemplo, se o Egito, que estava do outro lado, pudesse levar do Salah, eu acho que seria outra força para o Egito nessa competição. Pois é, e cabe lembrar, né, que tivemos a Copa Africana de Nações no começo do ano, né? Então eu acho que isso acabou inviabilizando para o caso do Salah, mas eu acho que a negociação com o Hakimi deve ter sido outra, né? Até porque tá jogando em casa também, né? Ele que defende não precisa o Paris viajar, Saint-Germain, né? Enfim. Eu acho que até pensando, né, nessa questão, né? Acho que para os clubes franceses é interessante, né? Ter os jogadores disputando um torneio dessa grandeza em casa, né? Então eu acho que facilitou, né, a vida do Hakimi essa coincidência, assim, vamos dizer, né? E eu até estava puxando aqui, né, a lista de medalhistas marroquinos na história, né? Essa foi apenas a 26ª medalha do país na história dos Jogos Olímpicos, né? A primeira conquistada no atletismo, nos Jogos realizados em Roma, em 1960. O atletismo é a principal modalidade do país nos Jogos Olímpicos. Essa medalha do futebol é a primeira coletiva, né? Todas as demais haviam sido conquistadas individualmente, e uma delas também agora nos Jogos de Paris, né, pelo Soufiane El Bakkali,
que repetiu o ouro da edição passada, né? Ele que disputa os 3.000 metros com obstáculos, né? Marrocos tem tradição nas provas de meio fundo e fundo da corrida. Só para lembrar que Marrocos e Egito... Bom, primeiro significativo que chegarem os dois até a semifinal, né? A gente sempre fala sobre a força de seleções africanas em torneios de base, né? Isso é até histórico, mas os dois chegarem à semifinal é bem significativo e eles acabam refazendo a final do campeonato da Copa Africana Sub-23, né? Que é a classificatória. Teve Marrocos e Egito na final, os dois classificaram para o torneio e Marrocos ganhou lá também, né? Só que ganhou por 2-1. Ganhou por menos... com menos força, né? Dessa vez teve esse aspecto. Mas acho muito significativo, inclusive para o Egito, mesmo com essa derrota horrível, né? Assim, é sempre ruim perder com uma goleada, mas acho significativo o Egito chegar nessa fase da competição. Eu não esperava que 2 africanos estivessem nessa fase do torneio. Então, acho que vale o registro que isso é importante para o futebol africano. Sempre lembrando, né, Matias? Acho que talvez o único aspecto positivo da expansão da Copa do Mundo para 48 seleções é que tirou um pouco do excesso de europeus que a gente tinha com 32, que era um problema. E agora a gente vai ter... Ainda aumentou um pouquinho o número de europeus de 13 para 16, mas aumentou muito mais a África, principalmente, que era o continente menos representado, né, proporcionalmente. Então, a gente vai ter mais africanos na Copa, e mesmo assim, é muito provável que a gente veja briga de foice no escuro, porque a África, normalmente, tem um número ali entre 8 e 10 seleções que tem nível para chegar na Copa, e é sempre uma briga interessante, e Egito e Marrocos, certamente, estão entre as que são favoritas para chegar, né? E como a gente tinha falado no comecinho, né, ironizado um pouco a situação, tivemos também hoje a decisão da medalha de bronze, né, entre Alemanha e Espanha, no qual as alemãs acabaram sorrindo, né, com a vitória daí magra, né, ao contrário do torneio masculino, foi uma vitória por 1-0, um jogo um pouco mais equilibrado. Também cabe lembrar, né, que a seleção alemã no torneio olímpico é mais tradicional do que a Espanha, né, que é a atual campeã mundial com todos os méritos, mas a Alemanha eu acho que é a única seleção, inclusive, né, que consegue ser forte tanto no masculino quanto no feminino, né? Tem o mesmo peso, né? Tem o mesmo peso. Os dois são potências, né? São potências, né? Então, pensando, né, em camisa, a Alemanha acabou fazendo valer, né, esse peso e conquistou mais uma medalha no futebol feminino. Um jogo que, inclusive... teve esse pênalti no final do jogo que você até citou, né? A Alexia perdeu o pênalti no final, poderia empatar o jogo e levar para a prorrogação. A Alemanha acaba saindo com essa vitória, importante para o futebol alemão, né? Porque, como você falou, talvez no feminino hoje acho que só os Estados Unidos tem o mesmo peso em termos de torneios, né? Na Europa, certamente, é a seleção mais tradicional do futebol feminino. Desde o começo das competições oficiais de futebol feminino, a Alemanha está entre as principais seleções. É a maior campeã europeia, né? É a maior campeã de Eurocopas femininas. É uma seleção que já disputou várias vezes e já ganhou medalhas, inclusive a de ouro, no futebol feminino. Ganhou a medalha de ouro na Rio 2016, né, inclusive. Foi uma das poucas vezes que as seleções masculina e feminina tiveram a chance de ganhar, né? No fim, só ganhou a seleção feminina, porque a masculina perdeu nos pênaltis para o Brasil, né? E acho que para a Espanha vai ficar a reflexão, né? Porque, de novo, não fez um jogo muito bom, né? A gente brincou com essa coisa, porque a Jenny Hermoso chegou a falar e a Aitana
também chegou a falar sobre o antijogo do Brasil, né? Se falou muito sobre antijogo. E assim, eu até entendo que o Brasil e a América do Sul até é muito conhecida por perder tempo, né? Por fazer cera. Mas assim, isso a gente poderia falar sobre, até poderia tratar essa questão se a gente estivesse falando de um jogo que foi 1-0, né? Como as espanholas vieram com esse discurso num jogo que o Brasil poderia ter feito 8, né? Então acaba dando uma sensação de choradeira mesmo. A gente sempre fala aqui, o Yamin sempre ressalta que a gente mesmo não gosta da coisa de ficar goleiro caindo no chão toda hora, a perda de tempo toda hora. Aqui a gente combate muito isso, porque é horrível. A Lorena caiu umas, não sei quantas, 3, 4, 5 vezes no jogo. Por mais que ela tenha, inclusive uma das vezes a lesão foi até da jogadora brasileira ali, enfim, que causou, né? Mas a gente não gosta também da perda de tempo. Agora, a minha questão é que a Espanha precisa aprender a reconhecer o mérito adversário, né? E dessa vez, de novo, assim, contra a Alemanha, não fez um jogo de excelência como a gente viu na Copa. A Copa do Mundo da Espanha foi muito boa, a Espanha ganhou com todos os méritos, mas ganhou de uma Inglaterra que, inclusive, para mim, era mais forte, tinha mais condições e mais recursos técnicos e táticos para ganhar a Copa. Era campeã europeia, inclusive. Era campeã europeia, vinha jogando bem ali, né? E a Espanha conseguiu o título, mas não dá para falar isso nessa Eurocopa. Não foi eliminada por acaso e não perdeu o jogo da medalha de bronze por acaso também. Eu acho que vai ficar essa reflexão para a Espanha. A gente sabe que a Espanha passou por uma loucura, né? Assim, foi campeã com um técnico que tinha problemas sérios com o elenco, a gente sabia disso. A queda do Rubiales, do presidente da federação, levou o técnico junto, o Jorge Vilda. Ele acabou caindo também. E, enfim, a Espanha passa por essa mudança. E mesmo a Espanha tem passa por uma transição que a própria Alexia Putellas não é mais a super craque que ela foi há uns 2 anos. As lesões foram muito pesadas, né? Ela teve algumas lesões bem sérias, tanto que hoje ela não é titular da Espanha. E o normal, pela qualidade que ela tem, se ela estivesse jogando naquele nível, ela seria titular, com certeza. E não está sendo justamente por isso. A Aitana Bonmatí hoje, que é a melhor jogadora do mundo, também não fez uma partida incrível. Então, acho que a Espanha vai passar por um processo de reflexão pensando já na próxima Eurocopa, né, que é a próxima competição que a Espanha vai disputar, e depois a Copa do Mundo. Mas acho que vai ter muita coisa para refletir, porque o time deixou a desejar nessa Olimpíada. Eu não vi a disputa de terceiro lugar hoje, mas no jogo contra o Brasil, né, foi claramente uma Espanha que estava com a cabeça em qualquer outro lugar, né? Eu entendo também que o último ano da Espanha, entre o título da Copa do Mundo e a Olimpíada, não foi o ideal em termos de preparação, né, em termos de psicológico das jogadoras, não por culpa delas, nem de perto, né, culpa do idiota do Rubiales, que fez tudo que fez, e que deveria ter caído, mas com certeza conturbou um pouquinho, né, o ambiente ali, nesse último ano. Então tem essa parte também, né, quando vai se falar da campanha da Espanha. Acho que um time que tem uma base parecida com a do Barcelona, que é um time dominante do futebol feminino, vai sempre ser um candidato muito forte, né? E acho que em momentos nesse torneio olímpico mostrou que poderia brigar pelo ouro. O jogo contra o Brasil foi horrível, né? Assim, eu não quero tirar nenhuma mérito da seleção brasileira, porque eu acho que o Brasil fez um ótimo jogo, tirando a parte da finalização, que a gente pode falar um pouquinho também, porque acho que foi um negócio bem gritante dessa partida, mas a Espanha fez um jogo horrível, né? A Espanha não estava com a cabeça ali. Não só os gols que entregou, né, mas a transição defensiva, principalmente, né, a facilidade com que o Brasil... Era o plano de jogo do Arthur Elias, claramente. O Brasil tem as armas para explorar contra-ataque,
mas a Espanha facilitou bastante também nesse sentido, né? Na transição defensiva, no famoso voltar para marcar, a Espanha estava muito ruim, né? Acho que o pior aspecto do jogo coletivo da Espanha naquela partida, e o Brasil aproveitou. Poderia ter aproveitado mais, né? Porque acho que a lição que fica desse jogo para o de amanhã contra as americanas é que, gente, não dá para perder tanto gol assim, né? Amanhã não vai ter tanta chance, amanhã a adversária talvez, provavelmente vai estar num dia melhor, e aí você tem que converter as chances que aparecerem, porque eu acho que o Brasil tem chance de vencer os Estados Unidos na final. Eu acho que não é a gente vai falar daqui a pouquinho, quando dá as dicas da KTO, não é uma diferença tão grande quanto dá para parecer, mas eu acho que os Estados Unidos ainda é favorito em relação ao Brasil. Mas, então o Brasil tem que aproveitar as chances, tem que fazer outro jogo, o terceiro jogo seguido muito bom, para ficar com essa medalha de ouro. Pois é, muita gente ligada aqui conosco, né, nessa live. O Luiz Gustavo manda um boa tarde no espírito olímpico. O Renato Muschiuti também nos deseja boa tarde e pergunta, né, será que tem potencial para a suspensão do atletismo e, quem sabe, outras modalidades dos Estados Unidos, ou não vai dar em nada a cobertar casos de doping? Lembrando que é reincidente, né? Tivemos o escândalo Balco, né, na virada do século, envolvendo o atletismo, o ciclismo, enfim, e só tiraram as medalhas dos atletas, né, enfim, mas é mais um caso sistêmico aí, né, de dopagem dos Estados Unidos, e a gente observa o duplo padrão, né, do Comitê Olímpico Internacional, né? O Antônio Filho manda também aqui um boa tarde, diz que ainda está em estado de luto pelo vôlei de quadra de ontem, espera que o vôlei de praia e o futebol amanhã ajudem a animá-lo. A Cecília Madeira, nossa ouvinte de longa data, apoiadora, dando um oi, mas voltando para esse jogão entre França e Espanha, que está chegando já nos seus momentos finais, né? Quase agora os acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Wagner Cavalcante, o Renan Silva Oliveira faz uma brincadeira, diz que a Lorena é maior que a Alsácia. O Wagner Cavalcante acompanhando a mulherada levantando 110 quilos aqui. É mais ou menos o meu peso. É como se a mulher me pegasse na horizontal e me levantasse. Então, eu vi, né, a brasileira tá competindo, a Amanda da Costa Schott, aí eu abri a página dos resultados aqui no site da Olimpíada, para ver, né, se ela tava indo bem ou não, e foi inútil, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo na prova. Eu acho que ela tá em sexto, mas eu não faço a menor ideia. E acabou, né? Segundo gol da Espanha na prorrogação. Temos campeão olímpico. Novamente o Sérgio Camejo, né, que entrou no finalzinho ali do tempo regulamentar, jogador do meu Raito Valecano, né? Ele que está em idade olímpica. A Espanha, né, que cabe lembrar, né, foi para essas Olimpíadas sem o Nico Williams e o Lamine Yamal, né, que tem idade olímpica, né? Então mostra aí, né, como... As metade da seleção da Espanha que ganhou a Eurocopa teve idade olímpica, né? Também... O Pedro deve ter também. Gavi. O Gavi tá machucado. Mas tá na idade olímpica. Mas teria. Então, mostra aí, né, como atualmente a base espanhola é a mais forte no mundo. Confirma aí, né, então, a medalha de ouro, ganhando da França em casa, né? A gente até comentava, né, da possibilidade da França se tornar a quinta seleção a conquistar a medalha de ouro jogando em seus domínios, mas vai ficar daqui 100 anos, né? Se pensar que a última Olimpíada em Paris foi em 1924, tá mais difícil, né? Acho que a gente não vai ver a próxima, né? Inclusive o Leonardo Bertozzi, né, amigo aqui do nosso podcast, destacou, né, de que a França repete a União Soviética, né, em 1988, que alcançou as finais do futebol, vôlei, handball e basquete em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos, né? Um trabalho coletivo impressionante, né,
do país sede, né? O Thiago Ferreira diz aqui que quer o Galvão narrando o canal de FM do Bonsa. Seria uma boa, hein? Seria uma boa, sou a favor. Se ele tiver afim, só não tenho dinheiro para pagar, mas se ele quiser, se ele gostar... O Wagner Cavalcante diz que o Duran está maluco nas redes sociais. Bem, então, ele é maluco nas redes sociais, né? Ele é cara, tipo, que entra na DM de quem critica ele, fica, tipo, discutindo, fica xingando. Ele é completamente doidaço no Twitter. O José Sobreira Targino Neto manda um salve aqui de boa tarde. O Gabriel Góes destaca o golaço da Espanha agora, né? Foi um lançamento... com a mão, né, do Arnau Tenas, que encontrou, né, a defesa francesa toda aberta e permitiu aí, né, o segundo gol da Espanha na prorrogação, e foi só correr para o abraço. Senhores, chegamos agora para o momento KTO, lembrando, né, que temos o apoio da KTO desde ali de meados de 2021, já são 3 anos de parceria, e toda sexta-feira o Bonsa e o Lobo trazem as cotações mais interessantes dos nossos parceiros. Vamos lá, então. Vou iniciar aqui, porque eu sei que o Bonsa também vai ter coisa sobre a final. Talvez a gente bata em alguns. Mas é isso. Brasil e Estados Unidos. A final feminina. A gente falava aqui antes do programa... eu achei as cotações um pouco desequilibradas, assim. É um jogo que Estados Unidos é favorito, mas não é um favorito super destacado. Não é um time que está amassando os adversários contra um adversário que chegou por acaso. O Brasil cresceu muito na hora que vale, que é uma característica de time que melhora, né, durante a competição e virou um time que consegue decidir bem, né? Decidiu muito bem contra a França e contra a Espanha. Então a cotação está muito alta. Para o Brasil ser campeão, ou seja, independente de como for campeão, se na prorrogação, no tempo normal, prorrogação ou pênaltis, a cotação está 2,57. Essa eu acho bem atraente, porque eu acho que é um jogo equilibrado, Estados Unidos um pouco melhor, mas o Brasil ganhar não seria um absurdo diante dos Estados Unidos de hoje, né? Que nós estamos falando de um Estados Unidos, uma seleção renovada, que tem jogadoras que estão assumindo o protagonismo agora, né? A gente não tem as super craques que tinha até nas últimas edições, né, de Olimpíadas. Então, é uma cotação interessante para o Brasil. E uma outra, que é essa daqui, eu acho que é bem improvável que aconteça. Brasil e Estados Unidos, a cotação para mais de 1,5 cartão tá pagando 1,58. Não sei por que o Brasil ganhou uma fama de ser um time milongueiro, para usar uma palavra sutil nessa Olimpíada. Milongueiro, E, elas são terríveis, então, amigo. E aí, mais de 1,5 cartão tá pagando 1,58. Como a gente falou, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que criticar mesmo quando é um excesso de perda de tempo. E nem acho que foi tanto no caso do Brasil. Até eu vi gente fazendo contas. E eu entendo a boa vontade e a questão da regra. Teve gente que fez a conta de quanto tempo foi perdido ao longo do jogo. E que os 15 minutos de acréscimo foram justos. Eu entendo quem faz isso. E a minha questão com quem me mandou isso, quando eu bradei no Twitter, porque eu achei 15 minutos um exagero, é que é a seguinte: a regra não pode valer só para o Brasil. Porque se porque é o que eu ia falar, tem a conta do nosso amigo, do Murilo Moré também, né? Pois é. O Brasil teve acréscimo 50% acima da média da competição e vai para a final com minutagem similar à dos Estados Unidos. E jogou 2 prorrogações. Os Estados Unidos passou por 2 prorrogações. Então, tipo, não duas, é que é uma não uma. Duas. Não é que é uma orientação, porque a gente viu isso, né? A Premier League estava com isso na temporada passada, de ter 10 minutos de acréscimo. A Copa do Mundo teve muito acréscimo também. Então, às vezes, tem essas orientações. Só que na Olimpíada está sendo exageradamente nos Jogos do Brasil. Esse é um ponto que acho que assim, eu queria ver essa conta que fizeram tão minuciosamente nos Jogos do Brasil, feito em outros jogos, para ver se esses descontos estão sendo aplicados assim na letra da lei.
Porque tem um ditado que não sei se você lembra, Matias, você certamente conhece, que é assim, antigamente se dizia, né, no feudalismo, que era pros amigos do rei. Então era assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então assim, quando a lei só vale para alguns... Eu não estudei história, mas eu conhecia também esse. Não, é um ditado popular, né? É que esse era um ditado popular, aí é muito repetido, eu ouvi 800 vezes na escola, mas era... Eu queria falar que, assim, eu não tô aguentando mais esse negócio de orientação específica para cada campeonato. A gente falou disso da Eurocopa também. Mas não dá para ser assim. Não dá para, tipo... Não dá. Mesmo que fosse para todos os jogos, não dá para você jogar, tipo, o ano inteiro uma partida de, tipo, 100 minutos e aí chegar na Olimpíada e o seu jogo ter 120. Porque decidiram Exatamente. que nesse torneio só vão dar todos os acréscimos, vai ser como se fosse relógio parado. Né? Não dá para ficar mudando, porque são coisas muito grandes, né? Você dá uma orientaçãozinha aqui, fazer um ajuste na regra, beleza. Mas coisas grandes assim, com isso, com pênalti, do jeito que estão mudando essas orientações de torneio a torneio, não dá para ser assim. Ô, Lobo, então só para retomar, né? Porque a gente tava na cotação do cartão amarelo. Só para chegar no último palpite. Eu falei 2. Não, mas só para retomar esse, então, que é o que eu acho importante depois de... sim. Eu acho que esse foi o palpite mais completo aqui dos 3 anos de momento KTO. Você vê, que beleza. Bem embasado. Então, embasado. Quanto é aí? Quanto que vai pagar mais de um cartão e meio? A cotação para mais de um cartão e meio tá 1,58. E esse daqui é bom, porque assim, se o Brasil estiver perdendo e estiver no final do jogo, você pode torcer pra alguém dar uma levantada, né? Assim, só pra... E se estiver ganhando, você pode torcer pra brasileira fazer uma cera e ganhar um cartãozinho à toa ali também, a goleira, enfim. É um cartão divertido em qualquer situação do jogo, ganhando ou perdendo. É a cotação pra fechar. 1,58, hein? É uma cotação bem boa. E pra fechar, eu vou colocar Manchester United e Manchester City. Ninguém tá falando disso, com toda a razão. Jogo? Mas vai ter a tal da Community Shield. Community Shield no fim de semana, que é o famoso amistoso que vale taça. Nossa, que rápido que foi dessa vez, né? Gente. É um amistoso que vale de taça, luxo, né? E tá menos de 3 gols e meio, tá pagando 3 gols e meio, tá? Ou seja, você tem que torcer pra ter menos de 4 gols na partida. Tá pagando 1,66, que eu acho ok, porque ninguém vai se matar, assim, loucamente num jogo da Community Shield, que é o título que menos vale, né? Em todos, assim. É um título, não dá pra negar que é um título, mas é meio que uma taça Guanabara do futebol inglês, né? Assim, talvez algum carioca fique bravo, mas a taça Guanabara de hoje, 2024, vale exatamente igual a Community Shield na Inglaterra. É um título que ninguém se importa. Não, eu fiquei chocado, porque isso significa que a Premier League começa na semana que vem, né? E nesses momentos... Antigamente eu estava começando a fazer um livro de 250 mil caracteres há uma semana do começo da Premier League, então dessa vez não estou. Então fiquei um pouquinho surpreso. Mas enfim, sobre o Brasil e Estados Unidos, né? O jeito é apostar a favor do Brasil mesmo, né? Porque as odds estão desajustadas, né? Como disse o Lobo, assim, 4,20 para o Brasil ganhar o jogo no tempo normal é muito alto. Então eu tenho 2 aqui que eu acho que são interessantes para complementar as do Lobo. Brasil ou empate, tá 1,71. Eu acho que é uma boa cotação. Assim, o Brasil não precisa nem ser campeão olímpico. Se ganhar, ótimo. Se levar para prorrogação, também já é o famoso green. Então, acho que é uma cotação alta para isso. E só o gol do Brasil tá 1,60. Um golzinho, né? Pode perder de... Esperamos muito, que não. Mas se fizer um golzinho... 60% de retorno, que eu também acho que é bastante interessante. E falando em porcentagem, cabe lembrar, né, que se você se cadastrar no site da KTO com o cupom MCampo, você ganha 20% do valor da primeira, do primeiro crédito que você depositar, da primeira aposta. Então, isso até um certo limite, né, Lobo? Até 1.000. Agora você me pegou. Eu acho que é até 1.000, sim. Acho que é até R$1.000. Se você colocar 100 mil lá, não vai dar. Cabe lembrar, né? Não faça isso também. Não faça isso. Se você quiser colocar 100 mil, coloca 100 mil vira investidor aqui da Central 3. Como CBD, sei lá.
Mas é isso, sempre lembrando, né? É um divertimento, não é para você viver disso. Tem um monte de gente aí, um bando de picareta dando dica, né? De aposta. Para ficar rico. Não é o caso. Aqui a gente não tá dando dica para você apostar dinheiro da pensão, do aluguel, de você pegar um empréstimo com a agiota. Não. Não façam isso, tomem cuidado com o vício, né? Então, a gente sempre alerta para essas questões, né? É um divertimento e aqui a gente dá algumas dicas que podem levar você a ganhar uma graninha, mas, enfim, não... Tomem cuidado, é sempre o alerta que o meio-campo faz e a gente agradece mais uma vez essa parceria com a KTO. Senhores... Agora a pergunta de R$1 milhão. Arthur Elias deve ou não começar com Marta no 11 inicial? Fácil essa, assim, né? Tipo, só para começar o debate. O pior é que é fácil. Eu só acho, antes de tudo, eu acho que... eu sei que a internet às vezes não dá para você sacar o tom das pessoas, mas eu acho que rolou um certo exagero em relação a Marta também nesses últimos 2 jogos, assim. Ela... a maior jogadora de todos os tempos, tá? Vou deixar isso bem claro. É só mesmo uma questão de que o time se encaixou sem a Marta. E não é nem uma questão da idade da Marta e da jogadora que ela é hoje. Porque na fase de grupos, até a expulsão, a gente estava elogiando o futebol que a Marta estava apresentando. Ela era, junto com a Lorena, uma das principais jogadoras da seleção brasileira. Então, seria possível também o Brasil, assim, talvez não, talvez sim, mas eu acho que nada... foi demonstrado de que o Brasil não poderia deslanchar na Olimpíada com a Marta também, né? É que é muito fácil você fazer o depois de, portanto, por causa de, né? Que a Marta saiu do time e o Brasil se encontrou, então foi porque a Marta saiu do time. Eu não sei se é isso. Pode ter sido isso, pode não ter sido. Mas o fato é que o time se encontrou sem a Marta, então agora inserir a Marta, eu acho que é um erro, porque também não é uma jogadora comum, nem da maneira como joga, não, na parte técnica, na inteligência, em tudo isso, claro que não, né? Mas também na maneira como joga. Então eu acho que a Marta, como uma opção de segundo tempo, é perfeito nesse sentido. Você faz o jogo normal, se precisar de um gol, se precisar segurar o jogo também, você pode dar a bola nela e deixar ela matar um tempo. Eu acho que ela é pode ser uma excepcional arma para o segundo tempo. Mas depois do que o Brasil apresentou nos últimos 2 jogos, eu acho que não é para ela começar jogando. Eu só peço respeito com a Marta quando você for emitir essa opinião, porque ela é muito, muito gigante, muito, muito importante para o futebol feminino, para o futebol como um todo. E eu vi um comentário, eu infelizmente não lembro quem escreveu para dar o registro, mas parece, né, nesses 2 jogos de ausência da Marta, que as jogadoras jogaram melhor pela Marta do que por ela, né? Enfim, eu acho que a saída da Marta, né, da forma como foi, né, uma expulsão infeliz, que foi justa, né? Não acho que a arbitragem não pesou, enfim, é um lance para expulsão. Eu só acho que os 2 jogos daí foram excessivos, mas enfim, ela ficou de fora das quartas e da semifinal. Então eu acho que isso criou uma coesão que estava faltando no time. Para não deixar a carreira olímpica da Marta terminar daquele jeito. Pois é, então eu acho que teve esse pacto ali, né? E foi, acho que, um ponto de inflexão também, né? Por conta da forma como foi a derrota para a Espanha, né? Que o gol tomado nos acréscimos poderia ter, inclusive, eliminado o Brasil, né? Por conta do saldo. E a partir dali é outro time, é outra postura. Eu acho que houve também a famosa autocrítica, né? Eu acho que a seleção percebeu que não dava mais para jogar daquele jeito. O Arthur Elias, eu acho que se reinventou, né? E eu acho que saiu muito maior do que entrou nessas Olimpíadas. Ele que foi, acho que até também criticado de uma maneira injusta, né? Eu acho que as críticas eram válidas, mas eu acho que pesaram a mão
até pensando que é um trabalho no começo, né? Ele não tem quase um ano na seleção brasileira e já consegue devolver o Brasil para o patamar maior que o Brasil já chegou, né? É a terceira final olímpica. O Brasil, que é uma seleção super tradicional no torneio olímpico, né? Apenas em 2 oportunidades não ficou entre as 4 melhores. E consegue voltar entre as 4 e chegar a uma final e garantir uma medalha, né? Então, eu acho que tem muito dessa questão, né, do ambiente ali, do vestiário, e que isso foi transformado em algo positivo, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista que, se o Brasil for campeão olímpico, a Marta conquistar uma medalha de ouro é uma das maiores histórias dessa Olimpíada, porque ela é uma jogadora gigantesca que não tem um dos 2 grandes títulos, né, do futebol feminino, que é a Copa do Mundo ou Olimpíada. Isso pode ser uma consagração no fim da carreira, porque não sei se ela vai ter outra chance, provavelmente não, né, que a gente meio que não esperava, né, o Brasil chegar na final foi um pouco surpreendente, mas que é algo, assim, de enorme importância, né? Acho que nas histórias olímpicas, de patamar com o cubano pentacampeão olímpico, né? Das histórias que a gente está vendo nessa Olimpíada, uma consagração para a carreira da Marta, que seria uma história fantástica. Acho que, além de tudo, eu acho que também tem isso nesse jogo. Sim, eu sou a favor também da Marta começar no banco, pelo que o time tem produzido sem ela, e ela é uma arma importante, eu acho que ela tem que entrar, mas acho que pode ser uma arma importante no segundo tempo. De qualquer jeito, eu também não acho que isso vai mudar completamente o patamar do time, ou a capacidade de competir do time, como o Bonsa falou. Até ali o jogo contra a Espanha, ela vinha sendo importante para o time, então não é que o time... Eu não acredito que a melhora de desempenho tenha a ver exatamente com a saída da Marta. Agora, entrando no outro ponto que vocês citaram, o Brasil mereceu todas as críticas, mereceu críticas pela primeira fase que fez, porque foi uma primeira fase ruim. Fez um primeiro jogo bom contra a Nigéria, um jogo que era duro, todo mundo esperava que fosse difícil, a Nigéria tem boas jogadoras, e o Brasil ganhou e ganhou... eu acho que até mereceu fazer mais do que um gol. Nos 2 outros jogos jogou muito mal e mereceu críticas, porque ficou na berlinda, ficou perto de ser eliminado na primeira fase, o que seria muito ruim e muito abaixo do que o Brasil hoje tem que oferecer. Como o Bonsa falou, não dá para esperar que... Não era esperado que o Brasil fosse medalha de ouro, ninguém... não era a favorita a ganhar a medalha de ouro, mas também se esperava que o Brasil fosse um time competitivo, né? Isso que o Brasil se esperava, que o Brasil chegasse ao mata-mata e fosse competitivo. A parte de chegar no mata-mata... E na fase de grupos, né, Lobo? Tirando o jogo contra a Espanha, o Brasil foi competitivo contra a Nigéria e contra o Japão, né? Sim, foi competitivo. Perdeu do Japão de uma maneira inexplicável, né? Assim, os erros que aconteceram ali não podem acontecer. E o jogo contra a Espanha foi muito ruim, né? Mesmo tem a questão da expulsão, mas foi muito ruim. Mas o que eu acho importante é que, assim, o Arthur Elias deu declarações, principalmente no jogo contra a Espanha, que me deixaram preocupado, assim. Não sei se... Porque ele deu a entender que o time estava bem e que não eram, né, as críticas eram infundadas, o que me pareceu uma loucura, assim, porque o time não estava jogando bem. E a gente até, na verdade eu não lembro se a gente discutiu aqui ou no nosso grupo, discutindo as pautas por programa, então eu peço perdão para o nosso ouvinte, mas aí eu vou repetir aqui de qualquer jeito, que é assim, a gente ficou com a preocupação que, assim, tomara que seja um discurso para a imprensa, para defender o time, e não do vestiário, da porta do vestiário para dentro, porque da porta do vestiário para dentro seria importante que ele cobrasse o time para que o time rendesse mais. E aparentemente isso aconteceu, porque o time veio com não só mudanças de jogadoras, né? Uma forçada com a Marta, mas não foi só isso, né? O time precisou se remontar até pela perda da Antônia, lateral, que também é zagueiro. O time ficou todo desmontado, né? Veio com esquema diferente, tudo isso. Mas o time
teve outra postura e outra atuação, nível técnico de atuação e nível tático também, foi muito melhor contra a França e contra a Espanha, nem se fala, o time deu um baile na Espanha. Então é aquela coisa, assim, é só a gente tomar cuidado para não desmerecer críticas que eram justas lá no começo do campeonato, como se agora superassem tudo. E eu acho que esse time, sinceramente, não fez isso, porque a própria Gabi Portillo, na entrevista pós-jogo contra a Espanha, ela até brincou com algo que ela provavelmente ouviu ou leu na internet, que era assim, a gente teve a classificação culposa, né? A gente classificou sem querer classificar, enfim, ela brincou com isso. Mas eu acho importante que o time entenda e saiba que o nível de atuações estava ruim mesmo nesses 2 jogos. Assim, acho que o jogo contra o Japão, o Brasil foi competitivo, mas teve uma queda ali e acabou perdendo de uma maneira que não pode acontecer num torneio dessa magnitude. Contra a Espanha foi muito ruim, mas aí o time melhorou e tem atuações. O Brasil tem tido atuações muito boas. O jogo contra a Espanha talvez seja o melhor que eu vi, acho que desde 2007, né, se a gente pensar. Olhando agora para toda a campanha, né, o primeiro jogo contra a Espanha, na fase de grupos, parece o ponto fora da curva, né, no geral. Parece um ponto fora da curva. O Brasil foi muito mal ali, muito pior do que na média das outras 4 partidas que fez. Mesmo na derrota contra o Japão, em que teve um lapso no fim, que não pode ter, né, inadmissível, mas que fez um jogo competitivo, né, como fez na estreia, ganhou por pouco, mas fez também, e como fez no mata-mata. Então, é que o problema é que ali você vinha de um acúmulo de coisas, né? Era o fim do jogo contra o Japão, um jogo muito, muito ruim contra a Espanha, que não pareceu ao nível... O problema do jogo contra a Espanha é que o Brasil não pareceu no patamar das reservas da Espanha naquele jogo. Exatamente. E aquilo era assustador. E ainda tinha perdido a Marta, que vinha fazendo uma boa Olimpíada, pro mata-mata. Então, foi um acúmulo de coisas que levou o Brasil a chegar nas quartas de final, meio tipo... Não sei se vai dar pra... Não sei o que vai acontecer. E aí o Brasil colocou a cabeça no lugar e fez 2 bons jogos, conseguiu se encontrar. E excelente que isso tenha acontecido, é muito bom. E me parece saudável que as próprias jogadoras tenham entendido isso, que as críticas... Primeiro, que a crítica não é pessoal, né? Não é contra as pessoas que estão lá, é sobre o trabalho que elas fazem. E o próprio trabalho do Arthur Elias, eu acho... As mudanças ali pareciam não funcionar tão bem, não está funcionando até o jogo contra a França. Mas como a gente falou aqui no pior momento, quando o Brasil estava na Berlinda, que era, o Arthur não tem que sair. Mesmo que o Brasil fosse eliminado, ou na fase de grupos, ou até pela França, não era o caso do Arthur Elias deixar o comando, porque ele está no começo do trabalho e ele tem que... A gente sabe do potencial e da qualidade de trabalho que ele tem. Então ele tem que ter o espaço e o tempo para renovar esse time, como ele tem feito, e montar a equipe, né? Então a gente falou isso no momento de baixa, agora acho que até só para reforçar. E acho que dá para esperar, por tudo isso que a gente falou, a seleção americana é uma seleção muito boa, tecnicamente muito forte, tem uma técnica que também é muito boa, né? A Emma Hayes é uma treinadora que foi vitoriosa demais com o Chelsea, ganhou basicamente tudo com o Chelsea, montou vários times ao longo da sua carreira no Chelsea, então ela é muito versátil taticamente, então é de se esperar, inclusive, que ela tente abordar os pontos mais perigosos do Brasil. Por exemplo, o Brasil foi muito bem no lado esquerdo, é muito provável que a seleção americana tenha algum tipo de proteção mais pro lado direito da defesa. Ela é uma técnica que se preocupa com o adversário e sabe adaptar o time. Isso posto, a seleção americana não jogou no nível ainda que a gente viu as melhores seleções americanas jogarem. É claro que é uma comparação injusta, porque talvez seja uma das melhores seleções de todos os tempos, né? No futebol feminino é um país que é uma potência incrível, mas é um time... Tudo isso eu estou dizendo porque é um time ganhável, não é uma seleção como a gente viu no patamar de 2019, por exemplo, da Copa do Mundo, quando a Copa do Mundo foi ganha pelos Estados Unidos, jogando um futebol incrível, passando por cima das adversárias de uma maneira... inclusive da França, jogando na França, a Copa do Mundo foi na França em 2019, os Estados Unidos eliminaram a França jogando muita bola, né?
Mas aquele momento passou, porque a seleção era muito veterana, agora está se renovando. É uma seleção perigosa, é uma seleção muito rápida, o Brasil vai ter dificuldade com isso. Mas o Brasil é uma seleção que hoje não só melhorou sua defesa, a gente viu a defesa contra a França e a Espanha atuarem de maneira muito melhor, mas também é uma coisa que o Brasil aprendeu a fazer muito bem e fez muito bem em vários dos jogos, talvez só contra a Espanha mesmo que não tenha conseguido fazer, uma transição muito boa. Tanto a transição ofensiva, que o Brasil ataca com muita velocidade e aproveita os espaços, quanto se defendendo. O Brasil, contra a França e contra a Espanha, se defendeu muito bem em vários momentos quando perdeu a bola. Essa é uma preocupação que se tem quando está a Marta em campo, porque o perde-pressiona ali do Brasil fica diferente, porque a Marta ela acaba jogando quase como uma falsa 9, né, quando ela está em campo. Mas o Brasil conseguiu fazer isso e com a Marta em campo. Claro que com adaptações, mas conseguiu. Então, o que eu quero crer é que o Brasil vai entrar com esse nível de concentração que a gente viu e a seleção americana é uma seleção vencível. Eu acho que tem um gostinho, Matias, de 2004 para mim, que era uma seleção americana forte, mas que o Brasil vinha muito bem e tinha capacidade de ganhar, né? Não ganhou, mas tinha muita capacidade de ganhar. 2008 também, né? Se a gente pensar, até por ser a mesma adversária. É que eu acho que 2008 tinha uma coisa que a seleção americana também estava fazendo uma troca ali. Meio que era a última Olimpíada de várias jogadoras, né? Acho que 2004... Eu fiquei mais iludido com 2008 do que 2004, pra falar a verdade. É mesmo? É que eu acho que 2008 o Brasil vinha de um Mundial muito bom, né? Em 2007, perdeu da Alemanha na final da Copa, numa Copa que o Brasil tinha atropelado as americanas, né? E acabou perdendo a final para a Alemanha. Mas em 2008, então o Brasil estava jogando muito bem, mas é que eu acho que a seleção americana estava num momento... eliminou a Alemanha, né, por goleada na semifinal, eu acho que isso contribuiu. Também tem isso. Assim, É que eu acho que a seleção americana, naquela final o Brasil jogou muita bola, né, merecia até vencer, né, pelo desempenho, mas acho que, enfim, são finais, né? O Brasil sofreu contra os Estados Unidos em 2 finais olímpicas no futebol feminino, mas eu acho que nessa daqui chega muito bem, com capacidade de vencer, justamente porque acho que os dois times vivem em situações semelhantes. Os dois times têm técnicos novos, um processo de transição acontecendo, novas jogadoras surgindo, né? A Portillo é uma que está assumindo um protagonismo que é importante para o time, né? O Brasil precisa de novas protagonistas, né? A gente teve muitas jogadoras de peso, Cristiane, Marta, principalmente, a Formiga, que deixaram aí, nesse ciclo, deixaram de fazer parte. A Cristiane, inclusive, logo antes da Olimpíada, né? E a Marta, provavelmente, logo depois. Ela já falou que essa é a última Olimpíada, é a última competição dela, né? A última... de grande competição dela pelo Brasil. Então o Brasil vive uma transição também, os Estados Unidos também vivem essa transição, não tem as super craques que tinha antes, tem novas jogadoras fazendo um papel novo. Então acho que é um jogo muito equilibrado, as americanas um pouquinho melhores. Então a minha expectativa é muito boa. Eu não sei se vai ganhar, mas a minha expectativa é que o Brasil compita, que é o que a gente falou desde o começo. Se o Brasil competir bem, fazendo um ótimo jogo, eu acho que o trabalho está bem feito, porque o Brasil precisa fazer isso, competir. Quem compete e chega nas cabeças, uma hora ganha, né? Bem, senhores, amanhã todos temos um compromisso, né? Ao meio-dia, Brasil e Estados Unidos, direto do Parc des Princes, lá em Paris. Hoje, né, daqui a pouquinho, daqui meia hora, 4:45, temos a final dos 400 metros com barreiras, né, com o nosso Alisson dos Santos, o Pio, e às 5:30 temos a Ana Patrícia e a Duda disputando a medalha de ouro no vôlei de praia, né? Essas são as 3 medalhas aí possíveis do Brasil até o final dos jogos. Claro que sempre pode ter alguma surpresa. Tem o vôlei feminino de quadra. O vôlei feminino de quadra também amanhã, que disputa o bronze. Então é isso, estamos aí na torcida, né, pelos homens e mulheres do Brasil, né? As mulheres que
nesse quadro de medalhas, nessa edição, além de ser, né, a maior, pela primeira vez no Brasil, a maior delegação feminina da história, né, superando os homens, tem tido um desempenho melhor também. É isso, voltamos na segunda-feira, a partir das 5 horas, com mais uma edição do podcast Meio Campo.